Bem-vindos ao Nós Pod, o podcast que vai dar voz às mulheres. E hoje nós teremos aqui uma convidada super especial. Gente, é nada mais, nada menos que Jaqueline Meirelles, minha amiga, Miss Brasil, filantropa. Ela tem um ateliê de joias, ela é multifacetas. Minha utilidade. Obrigada por aceitar nosso convite, Jaque. Eu fiquei super feliz, porque hoje vai ser uma festa. Com certeza. E aqui, Jaqueline, é literalmente a voz da mulher. Ai, mas é para isso que a gente tá aqui, Lia, para dar voz à mulher. Vamos levantar essa bandeira, vamos falar sobre empoderamento, vamos falar sobre tudo que a mulher precisa saber, tá inteirada, entender que é sempre bom você encontrar outra mulher que tem empatia com ela, né? Exato. Para poder motivar. Porque através das dores, a gente sempre arruma soluções, não é isso? Exatamente. E quando a gente fala das nossas dores, que eu já tive muitas, hoje não, hoje eu tô plena. É o que eu sempre falo, a mulher vai aonde ela quiser. Né? Exatamente. É isso Mas, brincadeiras à parte, vamos ao trabalho. Bora! Então, Jaque, conta pra nós como que é ser uma mulher que foi Miss Brasil lá em 87, é designer de joias, é filantropa, é maravilhosa, é uma amiga, é mãe, é tudo de bom. Conta um pouquinho aí da sua história pra gente. Bom, resumidamente, que a gente tem muito assunto, né? Uhum. Eu sou de Brasília, Distrito Federal. Eu nasci em Cuiabá, mas eu fui para Brasília com 6 meses de idade. E lá eu vivi a vida inteira. Na verdade, eu me tornei Miss Brasília porque uma amiga minha me inscreveu. Aos 23 anos, eu já estava quase para fazer 24, realidade máxima. E quando ela me inscreveu, eu falei, você tá louca? Porque aos 18 eu tentei participar, não quiseram, falaram que eu era muito magra, que eu tinha que engordar um pouco, voltar no ano seguinte. E aí eu comecei a modelar em Brasília. Só que aí aos 23, uma grande amiga minha viu, eu estava até em São Paulo desfilando, fazendo uma campanha para Dillard's, Sandys. Bom, gente, é o seguinte... Pra quem é daquela época, lembra. Mas quem é de agora não vai nem saber do que eu tô falando. Eram lojas de departamento, tá? Que com o tempo acabaram deixando de existir. Já que eu não lembro. Querida, eu não sei quantos anos você tem, mas eu gosto de falar que eu tenho 60, porque sou antiga pra caramba. Então tem muita história ao longo do tempo que não é da geração de vocês. Na minha época não tinha nem internet, né? Exato. E agora quando a gente fala sobre internet, você tá conectado com o mundo inteiro, tudo ao mesmo tempo. Então não tem o que esconder nada em tempo real o tempo todo. Mas naquela época, como a gente não tinha esse recurso, era tudo muito segmentado, né? Então eu tava aqui desfilando para essas marcas, que eram tipo C&A, mas só que eram marcas de lojas de departamento daquela época. E eu estava aqui desfilando para eles e quando eu recebi uma ligação do SBT lá de Brasília dizendo que eu tinha sido pré-selecionada para o Miss Brasília. Eu falei, querido, desculpa, isso foi aos 18, querido. Eu tô com 23, eu não vou participar de concurso de beleza hoje, concurso de Miss. Não tenho mais o meu perfil, tô modelando, tô em São Paulo, tô bem. Aí ele falou, não, você vai ter que participar, isso lá em Brasília. Aí eu falei, olha, seguinte, eu tô fazendo uma série de desfiles aqui, que já fui contratada. Quando eu voltar para Brasília, a gente passa e conversa. Voltei para Brasília, eu acho que um mês depois, e fui lá para retirar o meu material, que na verdade eu descobri depois que uma amiga minha me inscreveu, porque ela viu lá, abertas as inscrições para o Miss Brasília 1987. Aí ela achou... Essa é amiga de verdade, hein? Depois disso, menina, você sabe que ela viajou, mudou para os Estados Unidos e nunca mais voltou para o Brasil. Te deixou. Mas eu sempre falo, né? Eu sou muito espiritualista. Eu sempre falo, existem pessoas que aparecem na nossa vida para nos trazer uma mensagem, para nos colocar num determinado lugar onde a gente deveria estar. Exato. Então são mensageiros de Deus. Eu sempre costumo falar isso. E essa daí ela foi. Porque é uma coisa que eu não queria. E ela forçou a barra e de repente não era para ser aos 18, mas foi aos 23, 24. Mas aos 18 então, você tentou? Aos 18 eu tentei, mas eu era muito magra e falaram, olha, você tá magrinha demais, perninha muito fina, volta pra casa, toma um pouquinho de vitamina E, engorda um pouquinho, ano que vem você volta. Né? Ano que vem você volta. E eu sempre fui muito magra, né, na minha adolescência. Então, e isso era um problema pra você, Jaque? Era, porque na minha infância, isso pra mim foi até um certo bullying que eu sofri. Porque na minha infância, eu sempre, por ser muito magra e muito alta, as minhas amigas sempre ficavam tirando sarro, ganhava sempre um apelido, que eu não vou contar, senão depois vocês vão voltar com esse apelido, né? Então eu não quero que ninguém... saiba, né? Ninguém saiba. Eu acho que eu sei mais ou menos qual poderia ser. Mas eu não vou falar.
Então, Mas a beleza foi sempre essa, era né, Jaque Jaque? Leves, Olivia Porque você é Palito. linda, né? Ah, obrigada. Mas aí é que tá. Eu era sempre a última da fila, eu era a mais magrinha de todas, entendeu? Aquelas perninhas assim, varapau. E Jaque Leves, assim, porque eu era muito leve, então muito magra, se batesse... Meu Jaque Deus. Leves, Se tocasse um vento, batia um vento aqui, eu ia Levava. embora, entendeu? Levava a Jaqueline embora. Então, eu sempre sofri muito bullying por causa disso. Aí chega aos 18, eu quero participar de um concurso de beleza, que todas as minhas amigas estão participando. Era aquela coisa, naquele hit no momento. Eu falei, cara, por que eu não vou participar? Ah, porque eu sou muito magra. Eu falei, de novo essa história? Desisto. Então, se eu sou muito magra para participar de um concurso de Miss, então eu tô com um corpo ótimo para modelar. E foi o que aconteceu. Eu acabei enveredando pela carreira de modelo, porque aí eu tava no perfil adequado. Eu até entendo, porque o perfil de Miss, que pelo menos na era Silvio Santos, era aquele corpo mais curvilíneo, né? 90, 60, 90. Então, você tinha busto e quadril na mesma medida, né? Mais ou menos, né? Então, e é diferente de um corpo de modelo. E aí eu falei, ai meu Deus, o que eu vou fazer com esse moço agora que tá me perturbando aqui para eu participar do Miss Brasília? Eu não quero. E aí, quando eu fui ver, tinham várias amigas minhas que também iam concorrer, quando eu tava em 87, isso, tá? Já pulando para 87, que iam concorrer. Aí eu falei, olha, eu não vou participar, não. Ele falou, mas dá uma olhada. E eu conhecia todo mundo em Brasília, né? Eu falei, deixa eu ver quem é que vai participar aí comigo. Quando eu fui, eu tinha eu acho que umas 5 ou 6 amigas minhas. Eu falei, gente, essa mulherada pirou, né? Porque tá todo mundo agora querendo participar de concurso de beleza. E não eram as mesmas amigas aos 18 anos, eram outras. Aí eu falei assim, quer saber? Eu vou. Não vou perder nada, mas também vai ser no sigilo. Porque lá em Brasília todo mundo me conhecia. E eu falei, vai ser no sigilo, não vou contar pra ninguém, nem pra minha mãe. A única pessoa que sabia era minha amiga que tinha me inscrito, né? E aí, ele até tinha um namoradinho na época, ele também não sabia de nada. E era na inauguração da Boate Zoom, que você também não lembra, mas eu acho que você deve lembrar. Lembro. Pois é, tá vendo, gente, como O é que é nome. geração? 57, né, Jaque? Mesma faixa etária. Então, aí a Boate Zoom ia inaugurar em Brasília, lá no Gilberto Salomão. Eu ia ser na inauguração da boate. Eu falei, cara, isso vai ser um evento, assim, maravilhoso, né? Boate Zoom, 3 mil pessoas, assim, lotada. Não vou perder, né, Jaque? Imagina. Falei, é agora que eu vou aparecer pra essa galera. E me sentindo, né? Falei, não, já que as minhas amigas vão... Peguei o vestido mais simples, porque eu fui na loja pra escolher, peguei o vestido mais simples. Tudo meu era, assim, sempre o último, porque eu fui a última a aparecer na seleção, né? Elas já estavam começando a ensaiar, eu só apareci, sei lá, umas 2 semanas antes do concurso. Então, foi assim, meio na louca. E eu falei pra ele, eu falei, olha, pro coordenador do concurso, eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou participar do concurso, mas eu não vou... Eu tinha que assinar um contrato. Mas eu não vou assinar contrato nenhum, porque chegar na hora H, se eu desistir de entrar no palco, eu não tenho vínculo nenhum com você. Ele falou, não, tudo bem. Ele tinha aceitou? tanta confiança de que eu ia ganhar o concurso, porque ele queria uma candidata forte. Era o primeiro ano que o SBT ia transmitir de Brasília, né? Que o SBT tinha entrado em Brasília E sempre foi como muito repetidora. forte essa parte de Miss Brasília, Jaque. Então, mas em Brasília não tinha essa cultura, exato. né? Então, ele queria mandar uma candidata forte. E ele tinha certeza que eu ia ganhar. Isso daí Inclusive, no você foi dele. a única que ganhou Miss Brasil de Brasília, né? Até hoje, né? Até hoje, sou a única Miss Brasil de Brasília. Então, quando eu resolvi participar do concurso, chegou na hora, eu falei, entro, não entro. Fiquei naquela dúvida, né? E aí, na hora que ia me chamar, eu falei, você quer saber de uma coisa? Já que eu tô aqui, eu vou entrar. Aí eu falei pra ele, avisa pelo rádio que eu vou entrar. Aí o menino que tava chamando as candidatas, né, pra desfilar, aí na hora Bom, só minha amiga tava lá com meu irmão, que ela tinha chamado pra acompanhá-la, né? E a boate lotada. Aí era o Zico, a Pepita Rodrigues. Você sabe quem é o Zico, né? Porque era jogador de futebol, Isso eu você sei. sabe, né? Pepita a Pepita Rodrigues você também sabe. sei. Ai, aleluia, Ai. alguém da mesma geração. Aí, Aí eu vou soltar Tinha aquela lá, várias- é a mãe do Dado Dolabella, não é isso? Isso aí! Ela sabe, tá antenada, quando ela tá antenada. E aí, quando chegou na hora, eu falei, esquece uma coisa, eu vou entrar. Mas você estava convicta que seria eleita? Ou, de repente, os demais... Você tá doido? Eu tava ali, eu caí de paraquedas. Você estava por estar? Eu estava por estar, tanto que eu não avisei pra Ela ninguém. nem assinou contrato. Não assinei contrato e estavam todos os meus amigos lá. E eu tava morrendo de vergonha, porque eu era mais velha das meninas, das concorrentes, né? Eu era mais velha, eu tava concorrendo Você lá era com meninas de 18, tiazinha. 19. Sim, querida, eu era tiazinha, com 23, prestes a fazer 24, o concurso aconteceu em março, em abril eu ia fazer 24. Então eu tava praticamente com 24 anos. E as meninas todas eram mais novas que eu.
E eu fiquei, meu Deus do céu, eu vou concorrer com essas meninas, eu vou passar vergonha que eu sou a mais velha desse time, eu não quero isso pra mim não, dá licença. E aí chegou na hora, eu falei assim, eu não sei o que foi que me empurrou, Lia, juro pra você que eu não sei quem que foi, eu acho que foi Deus. Foi a sua espiritualidade. Deus. E aí sei que aí eu falei pra ele, pode avisar que eu vou entrar. Aí na hora que ele avisou, falou, Jaqueline vai entrar, ele falou, Jaqueline, era número 4, Jaqueline Meirelles na passarela. Na hora que eu entrei... Nossa, que emoção. Gente, não, eu fiquei totalmente desconcertada, porque simplesmente eles estavam fazendo barulho e ficou tudo mudo. Mudo. Você não escutava... Eu era capaz de escutar o pernilongo passando no meu ouvido, mas eu não escutava um piano. Por quê? Porque como eu conhecia todo mundo em Brasília, pra eles foi uma surpresa eu estar lá, porque ninguém sabia que eu ia participar. E, de repente, isso assim, ficou uns 10 segundos, todo mundo, e eu, assim, desfilando, porque todo mundo, a cada candidato que entrava, eles batiam pau. Na hora que eu entrei, eu falei, cara, que bobagem que eu fiz, por que eu não fiquei em casa, né? Que eu tô pagando aqui, né, Jaque? Aí passou mil coisas na minha cabeça. Devem ter olhado e falado, o que essa coroa tá fazendo aqui? Que ela tá totalmente fora do lugar, sabe? Passou mil coisas na minha cabeça. De repente, menina, aquela boate quase veio abaixo. O povo, assim, começou a gritar que nem louco, sabe? Por quê? Porque aí caiu a ficha. Falou, gente, a gente não sabia que a Jaqueline estava aqui, né? E ela tá aqui desfilando. E aí começou aquele alvoroço todo, aquele povo batendo palma e batendo, assoviando e tal. Eu falei, ai, graças a Deus, tem amigos aqui. Aliviou. Não, eu senti que os meus amigos estavam lá, né? E aí que ficaram surpresos, depois ficaram felizes. Aí eu falei, me acolheram, né? Porque eu tava assim, totalmente comecei a me sentir um peixe fora d'água. Aí foi assim, foi muito legal, porque aí acabei ganhando o Miss Brasília. Depois vim para São Paulo disputar o Miss Brasil. Eu não imaginava que eu fosse ganhar, porque eu tava com essa minha amiga que me inscreveu, eu tinha combinado com ela uma viagem. Gente, isso tudo tá no meu livro da Coroa ao Cajado, tá? Outras coisas provavelmente ela vai abordar aqui, mas tá tudo no livro que eu acabei contando toda essa história. Aí essa minha amiga, a gente tinha combinado um mochilão pro dia 5 de abril. Só que o concurso, a gente já estava com passagem comprada, isso já estava programado há 6 meses, né? Quando ela me inscreveu para o Miss Brasília, eu falei, já que eu tô aqui, eu vou participar mesmo e tá, tudo certo. Ganhei o Miss Brasília. Aí eu tinha que ir para São Paulo. Aí o concurso era dia 4 de abril. E eu falei, eu acho que é 4 de abril. Aí eu falei, gente, a gente vai viajar no dia 5. E aí eu tinha que voltar para Brasília no dia 5 de manhã, porque foi no dia 4 à noite, eu tinha que voltar para Brasília no dia 5 de manhã cedo. Eu acho que a data era essa. Para poder embarcar de novo à noite para Europa, para esse mochilão. E aí aconteceu o concurso lá no Palácio das Convenções, né, no AMB, e aí ficou para final, né, ficou só eu e a São Paulo contando a pontuação. Se vocês tiverem curiosidade, pessoal, olha no YouTube, porque vale a pena, esse vídeo é icônico. O Silvio já sabia que quem tinha ganho era Miss Distrito Federal. E o povo que tava lá, tava torcendo pra Miss São Paulo. Ficou Miss São Paulo e Distrito Federal. E foi assim, foi incrível, porque quando eles fazem, os jurados colocam as notas, eles mandam lá pra trás, pro pessoal já saber, o pessoal da produção já saber quem é que ganhava, e o outro vai pra mão do Silvio, que ele vai contando na hora. E o que aconteceu? Na hora que ele começou, vai Distrito Federal, vai São Paulo, quem que conta? Porque aí o pessoal quer que conte a última, por última, a vencedora, né? Aí... São Paulo. Ele resolveu contar Miss Distrito Federal. Aí contou Distrito Federal, o máximo era 120, eu tinha dado 114. Minha pontuação tinha dado 114. E o que aconteceu? E as outras todas menos que eu. Guardado lá, né? Não, escuta só. Olha só que sangue frio. Eu tinha certeza que no dia seguinte de manhã, a passagem estava comprada para voltar para Brasília, para fazer minha mala para o mochilão. Quando ele começou a contar os meus pontos... Total 114. Eu falei, cara, 114 com as outras 3, eu já ganhei. Agora tá sobrando a São Paulo. Então ela tem que fazer mais do que 114. De 114 para 120, que é o máximo, dá 6 pontos. Então eu tenho que contar esses 6 pontos reverso. Eu tenho que tirar esses 6 pontos dela para saber quanto, né? E para saber se ela tiver menos do que 6 pontos, eu sei que ela vai ganhar. Ele começou a contar. 9 para ela. Eu falei, 1. 8. 2. 3. 8. 5. Eu falei, agora ela vai ter que tirar tudo 10, né? Pra poder ela ganhar de mim. Cara, na hora que eles soltam 5 pra ela, nossa, aí eu comecei a chorar, que eu falei, caraca, já não fui mais viajar pra Brasília, que eu vou mochilão. Você chorou de alegria, de tristeza, de emoção, ou você não sabe, um misto? Susto, porque minha vida tava toda programada pra outra coisa, não pra ser Você queria viajar, né? Eu queria viajar, tava tudo programado. E aí eu peguei, quando cheguei no hotel, eu falei, amiga... Agora o que a gente faz? Você vai ter que ir sozinha, que eu vou pra Singapura disputar o Miss Universo. E ela foi pra Europa, depois ela foi pros Estados Unidos e mora nos Estados Unidos até hoje. E falando no Miss Universo,
Eu sei que você tem algo bacana pra contar aí pra todo mundo, porque o Miss Universo não foi algo que você imaginava que era, né, Jaque? Não foi bacana, né? Foi triste pra caramba. Foi Conta. uma grande decepção na vida. Conta um pouquinho pro pessoal saber o porquê. Eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, porque realmente todo mundo sabe que... Não é todo mundo sabe, mas assim, eu tive uma experiência bastante desagradável. Isso tá no livro também. Naquela época, chegavam aqui, e eu não tinha, só fiquei sabendo disso quando eu voltei pro Brasil. A gente sempre chegavam aqui, na época era fax, gente, ainda não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada, era fax. Então, Fax. antigo, né? Fax. Quem não souber o que é fax, corre lá no Google e olha aquelas imagenzinhas, que aquelas mensagens que chegavam por telefone, assim, que passavam no papel. Era o fax. Era o fax. E aí chegava tudo impresso. Então chegavam mensagens, eu trabalhava na VASP, na época era outra empresa aérea que também não existe mais. Aviação aérea Sim, de São eu lembro. O que Paulo, você fazia né? na VASP? Eu trabalhava interna. Interna? Eu não voava, eu trabalhava no escritório, no administrativo. Então, lá em Brasília. Então você modelava e trabalhava administrativo na VASP? Sim, porque Entendi. naquela época ser modelo em Brasília não dava tanto dinheiro, não era, os cachês não eram tão altos como era aqui em São Paulo depois que me profissionalizei. Mas antes de você chegar em Singapura, diz aí para nós, mulheres, qual é a sensação dessa representatividade como Miss Brasil e representando tantas mulheres, né? Que é Lia, algo tão lindo, né? Lia, eu só posso te responder isso depois que eu entreguei meu título, porque até então eu não sabia o que eu estava fazendo ali. Porque não era um projeto, um objetivo, eu não tinha me programado para isso. Eu não tinha nem condições de avaliar o tamanho, a grandiosidade. Exato. Quando eu voltei do Miss Brasil para Brasília, né, com o título de Miss Brasil, aí vieram jornais, grandes jornais, veio o Jornal do Brasil, veio grandes mídias daquela época, vieram fazer entrevista. Então eu comecei a perceber que... E aí começaram a fazer perguntas políticas, entendeu? A importância, né? Então, só que aí tem certas coisas que você não pode até falar para não conflitar, porque é muita coisa que é ponto de vista, sabe? E a mídia para vender, a gente sabe que o jornal, a revista, hoje em dia até a internet, vive de sensacionalismo barato. Sensacionalismo e manipulação de informação. Então muita coisa do que eu falava era distorcida. Eles vendiam, e a gente sabe que é assim até hoje. Às vezes uma manchete, ela é distorcida e quando você vai ler aquilo dali não é de fato o que a manchete estava, né? O que a manchete estava falando. Então é para vender jornal, era para like, né? Hoje para ganhar like. Então aí vieram grandes jornais, grandes fontes, meios de comunicação para fazer entrevista. Então eu participei demais de muitos programas. Bom, enfim. E assim, eu não tinha ideia. Por quê? Porque eu sempre tive muito mais conteúdo do que eu apresentava naquela época. Porque, para mim, eu sempre acreditei que qualquer motivação que você tivesse social e tivesse visibilidade, tivesse condições de abrir portas, você tinha que abrir com algum sentido. Você tinha que fazer alguma coisa em benefício de alguém. Porque não é possível que eu ia ganhar um título de beleza simplesmente porque era uma mulher bonita, sabe? Tinha que ter algo mais. Eu tinha que usar isso de uma forma positiva, né? E que fizesse diferença na vida das pessoas. E o concurso naquela época não era isso. Sabe? Era mais a questão do desfile da beleza, sabe? Era um rostinho bonito mesmo, né, Jaque? Então eu viajei demais, aí eu não podia fazer campanhas publicitárias como eu fazia antes, porque eu tinha um contrato com a SBT, então eu estava todo final de semana nos eventos da SBT, durante a semana nos programas da Hebe, enfim, Gugu, era o tempo todo eu estava na televisão, a Praça é Nossa. Era uma agenda bem intensa, e final de semana eu desfilava demais, porque todo mundo queria conhecer a Miss Brasil, né? Então eu ia já todo canto com minha faixa, com minha coroa, e fazendo desfiles por outras cidades, né? Cidades do interior. Então, foi assim, foi bastante... foi muito emocionante, mas eu não consegui passar nenhum conteúdo e não consegui falar sobre isso, porque nem eu sabia a importância que isso tinha. Hoje eu sei e eu tenho condições, nesse momento maduro que eu estou, de falar qual a importância disso e falar para outras mulheres também que têm a oportunidade de estar em momentos de destaque na vida, né? Com bastante repercussão, com bastante penetração na mídia. Usar isso realmente em benefício dos outros, em uma causa maior, exatamente. E naquela época eu não tinha isso, não tinha nem esse acesso.
Por quê? Porque foi uma coisa que eu não planejei, eu não fiz, de repente eu não... É de gaiata, né, Jaque? Eu meio que me ganhei. senti assim. Então eu não consegui construir nada, mas fui pensando nisso ao longo do tempo, que eu falei, eu não sou Miss Brasil à toa, sabe? Eu não consegui abrir portas à toa, então eu tenho que usar isso tudo em benefício da sociedade, né? O que eu posso deixar de legado na sociedade? Então isso hoje é o que de fato faz diferença na minha vida. É usar o meu título como Miss para construir algo maior para outras mulheres também. Porque aí depois, no destrinchar da história, que a gente vai falar mais sobre outras coisas também, e vocês vão entender. E vocês também vão entender, para quem não me conhece. E Jaque, em que momento que, depois que você ganhou o Miss Brasil, que é um ano, né, que você fica ali, né, tendo que fazer tudo que o Miss Brasil pede, você conseguiu se ver madura para realmente começar a trabalhar essa parte social, filantrópica? Demorou muito? Eu sempre tive uma veia muito grande, porque assim, caridade é diferente de filantropia, né? A caridade, todo mundo faz caridade, que são coisas pontuais, né? Você, eu vou doar isso daqui, porque estão pedindo nessa campanha, eu vou cuidar de tal pessoa, porque estão, né, eu tô tendo a oportunidade. Isso é caridade. Caridade a gente faz com constância, até quem não é tão caridoso, de vez em quando, acaba se envolvendo com algum ato de caridade. Mas a filantropia... Nem que seja por marketing, né? Infelizmente. Nem que seja por marketing, pega bem, né? A gente vê muito por aí. É muito ridículo, mas é a verdade. Mas a filantropia, eu acho que tá dentro da pessoa, tá na essência da pessoa, ou seja, é você se preocupar com o outro e pensar como você pode se movimentar em benefício da sociedade, né? Então, são vários momentos na minha vida em que eu me vi cuidando de pessoas até que eu nem conheço, porque aquilo me fazia bem. E eu sempre falo, quando você faz algo por alguém, não é essa pessoa que se beneficia, é você que se beneficia com o bem que você está fazendo. Que o universo te devolve. Não é nem por causa disso. A minha satisfação em ajudar o outro me satisfaz muito mais do que a forma como o outro recebe. Porque às vezes até o que eu tô dando pode até ser grandioso para outra pessoa, mas eu não tô na pele dessa outra pessoa para saber como é que ela tá se sentindo, entendeu? Verdade. O que tá representando para mim é uma satisfação pessoal muito grande. Então eu sempre tive essa vertente, então sempre e em diversos setores, eu já cuidei de pessoas com necessidades especiais, eu já fui voluntária num grupo de pessoas que hoje a gente chama PCD, né? Pessoa com deficiência. Que aí a gente engloba síndrome de Down, de diversas doenças. Então, quando eu tive essa oportunidade de ser voluntária nesse grupo, de pessoas que inclusive está no livro também, eu comecei dando aula de bijuteria porque eles tinham dificuldade de coordenação motora fina, né? Então, quando você fala síndrome de Down, a gente fala sobre pessoas com autismo. Então, eu comecei a estimular isso neles, porque era o que eu sabia fazer. Então, para eles era um momento lúdico. E quando eles se identificam com aquela situação, eles se dedicam. Mas muito. E a entrega deles é muito maior do que uma pessoa que não tem esse tipo de problema. Né? Uma pessoa que tem todas as faculdades normais, né? E assim, o amor que eu recebia deles era muito grande. Então, eu fazia aquilo com muito amor. E recebia muito amor também. Então, a troca era incrível. E eu falei, gente, eu não tinha didática nenhuma para cuidar disso, mas me solicitaram. Você tinha vontade e amor para fazer aquilo pelo próximo, né? Exatamente. É muito importante, cuidar do outro sem nenhum Exatamente. tipo de distinção, sem nenhum tipo de escolha. Eu não escolhi estar ali, eu fui sem esperar escolhida. O retorno, né? Exatamente, sem retorno nenhum. Foi Tudo voluntariado. E aí... nasceu o ateliê Jaqueline Meirelles, né? Não, o ateliê tem mais de 30 anos. Foi em 1990 que eu montei o ateliê. Eu estava grávida da minha filha, da minha primeira filha. Eu estava grávida dela. Porque quando eu estava grávida, minha gravidez foi um pouco de risco, assim, eu precisava fazer repouso. Então, eu sempre gostei de trabalhos manuais. Eu já fazia trabalhos manuais desde os 18 com a minha mãe, que minha mãe tinha um ateliê de artesanato. Então, eu fazia pinturas em vitrais, trabalhava com papier-mâché. Então veio da mamãe. É nato isso, sabe? Entendi. Minha avó também sempre foi uma costureira maravilhosa. Minha mãe também sempre foi uma artista Já muito... é tradição familiar, né? Já vem no DNA. Então, isso para mim sempre foi uma terapia ocupacional. E o ateliê, ele nasceu como uma terapia ocupacional, que eu comecei durante a gravidez, que eu precisava ficar em repouso, comecei a fazer fivelinha de cabelo, tiarinha, decorava e tal, e com fitinha de cetim. E aquilo dali me tomava um tempo, né, que era ocioso. Então, eu estava produzindo. E aí eu continuei exercitando essa habilidade manual na minha gravidez, e quando a Bruna nasceu, aí eu ficava enfeitando ela com as tiarinhas que eu tinha feito, né? Então, chuquinha e tal, não sei o quê. Então, a Bruna que lucrou de tudo isso, né? Não, aí depois veio a Laura nasceu, já nasceu com o dom da piruagem.
E aí, pronto, eu já me senti em casa, porque eu gostava de fazer, Você ela tem duas gostava de filhas? fazer. Tenho 3 filhos. 3. Aí tem o Guilherme, o mais novo tá com 25 anos. E aí, sei que foi assim, uma delícia esse momento, mas foi um momento que começou em 1990. 1990? É, o Ateliê nasceu em 1990, nós estamos em 1900. Você foi Miss em 1987, ficou sendo Miss Casei em em 1988 Oito. e casou com quem? Com o seu namorado ou uma outra pessoa? Não, Porque aquele quando meu você namorado terminou foi- comigo. Ah. Ele ficou louco da vida. Ele falou, como você foi participar de um concurso, eu não sabia de nada e tal, não sei o que. Ele ficou... Nossa, ele ainda continuou Possesso. mais uns meses comigo, mas como eu precisei viajar, ele era de Brasília também. Aí ele ficou... Todo mundo querendo Jaqueline, né? É, e Muito aí, ci- meu ciúmes. Deus, aí, olha, eu vou te falar, Olha, ninguém me aguentava. beleza. É. Coisa Aí ele falou, gostosa. cara, eu não dou conta disso não. Aí eu falei, paciência, eu tenho que trabalhar, né? Era o meu momento. Aham. E viajar muito. E viajava, ele ficava em casa. Ele falou, não dou conta não. Eu falei, então tá. Então é melhor a gente separar mesmo. Antes que pinte uma traição aí no meio do caminho, né? Que vai ficar... Exato. Porque eu não ia dar conta da minha carreira e do meu relacionamento. Aí depois disso eu comecei a cantar. Quando Oi? O quê? Você canta foi também? cantora Eu também, fui- Jaque? Eu não sabia. Camila Cabral. Essa parte eu não sabia. Tá no Coroa e Cajado, Tá né? no cantar. Eu fiz parte de uma banda, gente, que chama Grafite. Você sabe Grafite. qual é? Mama Maria. Sim. Então, eu cantava com eles. Você fiz conhece, show. Grafite, sim. Mama Maria, Maria, mama. Mas já escutar essa música, você já cantou no karaokê. E era composto por mulheres, Jaque? Não. Era Não? a banda do Rio de Janeiro. Ah. E... e aí eles me convidaram pra fazer pra ser integrante da banda quando eu passei o título, né? E aí eu falei, gente, eu adoro cantar, fiz aula de guitarra. E assim, foi muito bacana, porque na época tinha João Penca e seus miquinhos amestrados, sabe? Bom, você deve lembrar, né? Naquela época do pop rock. Pop rock. Que a gente tinha nacional aqui, aí era Legião Urbana, então tinha toda A aquela Legião Urbana eu galera. conheço. Agora esses cara, restos aí que vocês filha. estão falando... eu canto. Não, e é interessante, já que você bem sabe disso, que você não vai lembrar, filha, mas naquela época nós parávamos, a nossa geração, para ver. Nós tínhamos a torcida, né? Porque depois, com o longo do tempo te conhecendo, a gente vai voltando ao passado e fazendo uma retrospectiva, né? A gente parava para ver quem era a Miss Brasil. De você ver o Miss Brasil como? O que ser... ter feito você ser vitoriosa, ter participado de vários eventos, o que mudou na sua visão de 87 para a atualidade do Miss Brasil? Mudou tudo, Cá. Mudou tudo, porque quando você olha lá atrás, eu fui capas de revista, não tinha Photoshop, então era o que eu era. Era beleza era. natural. Acho Era que beleza. as Miss não podiam nem ter cirurgia plástica, não, podia, na era Aí do chegou Silvio uma Santos, época não que podia. começou tudo. Depois, o concurso de beleza também não podia ter absolutamente nada. Tinha que ser beleza natural mesmo. Que eu acho que isso é válido. Porque aí você vê as diferenças entre as mulheres. Sim. Isso. Depois que foi permitido cirurgia plástica, todas elas começaram a se tornar bonecas. São meninas maravilhosas, mas é uma coisa que eu sempre falo, porque até hoje eu não tenho nenhum tipo de cirurgia plástica. Eu não gosto. Eu prefiro envelhecer naturalmente, sabe? Eu tenho que A lei da respeitar a minha natureza, idade. né? Eu falo que cada ruga que eu tenho é uma história que eu conto. Nem o porque isso tudo Botox, faz né? parte. Já que você é uma pessoa adepta a ele, né? Mas assim... Você eu fez vou uma fazer vez aqui, que eu assim, saiba. mas eu vou fazer de novo, porque tem esse vinco aqui, ó, que eu quero perder. Porque incomoda, né? Me incomoda. Porque Não, é mãe, um mas ela só travesseiro. fez uma vez até hoje. Mas eu vou fazer mais, porque Vai? inclusive fazer... Aí tem um tal de uns procedimentos estéticos, assim, de laser e tal, pra dar uma... Mas mais pra trocar pele, sabe? Ativar colágeno. Porque a gente tem a pele clara, você sabe como é que é. Quem tem pele clara tem menos colágeno do que quem tem a verdade. pele mais morena. Então, eu A olho ruga pessoas... aparece com mais frequência. Aparece mais. Então, isso daí eu quero cuidar. Mas cirurgia, assim, a coisa mais invasiva, eu nunca fiz e não vou fazer também, não. Mas quando a gente vê hoje um concurso de beleza e quando você dá uma olhada para as meninas hoje, todas elas seguem o mesmo padrão. Perde um pouco da identidade. Eu tive a oportunidade de conhecer, num dos concursos que eu fui jurada, teve uma menina que eu não vou entrar em detalhes de que estado ela era, mas ela fez tanta cirurgia plástica no nariz para o concurso que ela perdeu toda a... Cartilagem? Eu não sei os nomes, tá? Uhum. Mas ela afinou tanto e diminuiu tanto o nariz que acabou mexendo em Sensibilidade, né? nos dois septos Na dela, respiração. né? E deu uma entupida aqui, e aí depois ela teve que fazer uma outra cirurgia, só que depois do concurso, mas isso prejudicou demais, porque esteticamente ela ficou totalmente diferente, sabe? Ficou desproporcional o nariz dela com o formato do rosto. E eu acho assim, todo mundo tem a sua
a sua identidade. Todo mundo tem as suas características Sua que beleza, te definem, né? É E cada um te define. E eu acho que o que é mais legal nisso tudo é você mostrar a sua capacidade de dentro para fora. Tem tantas mulheres que a gente conhece que não são nem tão bonitas por fora, mas elas têm uma beleza, uma maturidade, um comportamento tão autêntico que você fala, nossa, que mulher linda, que não é nem tanto... tem tantas mulheres lindas que você fala, que mulher feia. Aí é que pelas atitudes. E aceitar a beleza que Deus nos deu também, né, Jaqueline? Essa coisa eu acho que é muito importante, e eu né? como eu sou espiritualista, eu sei que todo mundo vem com uma característica, porque isso daí já foi definido. Você já aceitou vir com aquelas características desde que você veio aqui pra Terra, que aí a gente já entra numa outra história aí, que não é o caso. Mas é bem isso mesmo, a gente... Então, o concurso de Miss eu acho que descaracterizou demais, porque hoje, quando eu sou convidada para ser jurada de um concurso de Miss, eu tenho que ler a faixa das meninas. Para poder saber em quem que eu vou votar, porque por fisionomia são todas muito parecidas, o mesmo tipo de cabelo, sabe, o mesmo tipo de rosto, o mesmo jeito de andar, então o mesmo corpo, porque tira daqui, bota ali, sabe, verdade. E vai mexendo. Então eu acho que descaracterizou muito essa questão da beleza, estereotipou. Entendi. Então, eu acho que isso compromete muito a qualidade e o Concurso objetivo em si, do né? concurso. Objetivo, né? O objetivo do concurso, Bacana. Acho que a gente falou bastante de Miss. Você contou um pouquinho também da sua história aí como mãe, que você tem 3 filhos. Não contou muito aí como é que foi o marido. Fugiu, né? Deu uma redondeza aí, O fugiu. namorado deixou. Não quis. Mas assim, vamos falar agora que eu acho que é bem importante, que é um projeto atual seu, que está sendo pioneiro aqui no Brasil, acho que até no mundo, porque a gente conversa bastante, que é o ESG, que você está trazendo para o futebol. Você tem tanto um podcast, como realmente você está implementando no São Paulo Futebol Clube. Conta o porquê, da onde veio, porque você é uma mulher realmente multifacetas. E o que você põe a mão realmente vira ouro, porque você faz com muito amor, carinho, dedicação. Né? E é isso que me deixa cada vez mais orgulhosa de falar que eu sou sua amiga mesmo. Bonita, linda! Se tornar essa mulher empoderada como se tornou, né, Jaqueline? Isso é muito importante, né? Passar isso para as outras mulheres também, né? Essa autoestima, todo esse trabalho maravilhoso que você faz. E não tenho dúvida que você é exemplo para muitas mulheres, né? Muitas. Então vamos voltar E agora ela veio pro futebol. Com esse jeito. Mas vamos voltar um pouquinho aí. Você falou que eu não falei do meu casamento, mas até para explicar. Mas foi só brincadeirinha. Onde eu tô hoje, o porquê eu tô hoje. Eu acredito muito que as nossas dores nos transformam e nos fazem sempre seres melhores. Então, para falar Jaque. sobre a experiência que eu tive, eu preciso voltar. Essa experiência que eu tô tendo agora, eu preciso voltar um pouco no tempo. Eu me casei em 1990, né? Logo depois que eu até parei. Foi quando veio. Aquele. Você se casou por amor ou você se casou porque estava grávida? Desculpa a pergunta que eu não sei. Não, assim. Meu ex-marido, eu conheci ele foi um grande amigo. Desculpa. Tá? Ele foi um grande amigo. Ele era um grande amigo meu, um grande apoiador na minha carreira, nas minhas causas. E assim, eu dava muita risada, eu sempre falo, um homem para me conquistar, ele tem que, em primeiro lugar, me fazer sorrir. Eu não olho nem pra cara dele, eu olho pro coração. Ele tá me fazendo rir, ele tá me fazendo uma vida divertida, então beleza. Mas, e ele fazia a minha vida muito divertida. Ele me ajudava demais. Eu tinha um cachorro muito grande, que era um sheepdog. Você conhece a raça, não conhece? Já que você sempre gostou de cachorro, desde lá de trás. E hoje tem a Chanel, galera. E aquele cachorro da TV Colosso, né? Priscila. Você tinha um daquele? Eu tinha branco também? O cachorro era desse, mas parecia um cavalo, gente, era enorme dentro do apartamento. Olha que judiação. Mas eu precisava de companhia. Então, quando eu saía, viajava, tinha fotos fora de São Paulo, que eu precisava de dar uma infraestrutura para ele, pro cachorro. Aí, o meu ex-marido... Não pro ex-marido, viu, gente? Meu ex-marido, que até então era meu amigo, sempre me ajudava demais e tal. E a gente dava muita risada, e nós éramos um grupo de amigos, assim, que estava sempre juntos. E assim, eram momentos bastante divertidos. E eu gostava daquilo, tava me fazendo bem. E aí a gente acabou assumindo uma relação. Na sequência, eu acabei engravidando. Foi uma coisa assim que automática. Aí, consequentemente, me casei. Aí tive essa gravidez que foi meio delicada. Aí veio o tal do plano Collor, onde parei de cantar, parei de tudo, porque confiscaram o dinheiro de todo mundo. E um monte de gente morreu, né? Lembra, Jaque? Nossa Senhora. Nossa, o que teve, gente. infartando. Se matando, né? Nossa, se jogando. Foi assim, dolorido, foi um caos. dolorido, Foi uma um caos coisa social.
Mas a gente pula essa parte que ficou pra trás, né? Isso. Graças a Deus. Como a gente pula a pandemia também que ficou pra trás. Graças E a Deus. E aí, acabei me casando com ele, só que aí fiquei 20 anos casada. Porém, nesse período de 20 anos, os 6 últimos anos, eu sofri com depressão. Só que eu não sabia por que eu tinha desenvolvido depressão. Só fui descobrir quando eu saí da depressão, que eu saí da depressão sozinha. E aí foi uma catarse que eu tive, que eu entendi o que eu estava fazendo com a minha vida. Mas nessa época o pessoal já sabia o que era depressão? Então, todo mundo achava mimimi dela. Todo mundo achava que era mimimi, todo mundo achava que, não, imagina, ela tá fazendo fita. Frescura, linda, bem casada, com os filhos maravilhosos. Na Ilândia, onde já se viu e ninguém me dava moral, e ninguém falava nada, e todo mundo fazia vista grossa, inclusive dentro de casa, só os meus filhos que sabiam o que eu passava, o que eu estava sentindo. E assim, eu enfrentei todas as doenças decorrentes da depressão. Todas as doenças. Nossa. Mas você foi diagnosticada mesmo? Teve sim, na época? Acho que foi em 2004, né, Jaque? Foi de 2002 a 2008. Eu saí da depressão em 2008. E aí, nos seis últimos anos, quando do meu casamento, foi quando eu enfrentei a depressão, eu falei, quando saí da depressão, eu entendi o que eu estava fazendo comigo. Mas qual foi o gatilho da depressão? Que eu acho que é importante, porque assim, o que a gente quer mesmo é que mulheres se conectam com histórias. E realmente, se alguém estiver vivendo neste momento, a sua história, aqui o seu testemunho vai ajudar a vida daquela pessoa. Então, é exatamente isso que eu vou te contar agora. O que aconteceu? Quando em 2008, eu saí da depressão sozinha, eu tomava muito remédio, muitos medicamentos diferentes. Eu estava tomando acho que 6 medicamentos diferentes. Meu Deus. Então era remédio para dormir, remédio para acordar. Foram 3 tentativas de suicídio, não sei se eu posso falar isso aqui, mas podcast a gente pode falar tudo, né? Pode tudo. Pode tudo. Nós pode. E aí eu me mutilava, eu sofri com bulimia, com anorexia, tudo, insônia, depressão, síndrome do pânico, todas as doenças emocionais decorrentes da depressão eu conheci. Caramba. Então foi assim, foi muito difícil. Só que chegou um dia e assim, eu não conseguia ir pra frente com nenhuma das minhas atitudes de autodestruição, tá? Porque eu entrei realmente num processo autodestrutivo. E assim, hoje eu sei que sempre Deus foi ele colocando... Gente, eu falo de Deus, mas não é religião, tá? É Deus. Eu falo essa energia maior, esse ser supremo que rege tudo isso daqui. Porque tem gente que não acredita em Deus, tem gente que acha que a gente tá aqui por uma falando de religião. Não tô falando de religião. Energia, tá? Isso. Tem gente que fala de física quântica, energia também. Eu respeito todas as religiões e gosto que as pessoas me respeitem também. Porque o que eu falo, na verdade, é dessa energia maior, dessa energia suprema. Então, quando eu entendi que tudo que estava acontecendo comigo, que aquela dor tinha que virar um aprendizado, eu falei, cara, preciso isso daí... reagir. Eu falei, tem alguma coisa aqui que tá errada comigo, porque eu tô patinando. Eu não tô conseguindo me expressar aqui na Terra, com as pessoas, da forma como eu deveria, e as pessoas não estão entendendo a minha linguagem. O que é que eu tô buscando com tanta dor, com tanto sofrimento? O que eu tô fazendo comigo, com o meu emocional? Alguma escolha minha ao longo desse trajeto foi errada. O que eu fiz de errado comigo que está me levando à doença emocional? E aí foi quando eu tive esse pensamento, que eu tive despertar. Eu falei, você sabe o que eu tô fazendo comigo? Eu tô deixando de ser quem eu sou na essência para ser quem aquele contexto queria que eu fosse. O meu ex-marido, a minha ex-sogra, sabe? Aquele contexto familiar queria que eu tivesse moldada naqueles termos em que eu me apresentava. Então, eu abri mão da minha essência, eu abri mão da minha identidade. Eu abri mão das coisas que eu gostava, eu abri mão de quem eu era para ser quem as outras pessoas queriam que eu fosse. E não vale a pena, né, fica muito mais fácil para eles para conviverem com uma pessoa que tem total controle, faz isso, faz aquilo, eu mas manipulo, não tá bom, faz assim. Eu manipulo, né? Exatamente. E começou a acontecer isso. Quando eu tive esse entendimento, eu estou deixando de ser quem eu sou de fato, para ser quem os outros querem que eu seja. Falei, tá explicado. Eu achei esse ponto de conflito, de desarmonia, de desequilíbrio interno. Porque a minha escolha realmente foi errada. Porque se eu me casei com um homem que, a princípio, se apaixonou por mim, porque por eu ser independente, do jeito que eu era, por que eu permiti que ele me transformasse em algo que eu não era? Aí você virou uma pessoa do lar, de casa? Aí é que tá. Por quê? Depois, minha ficha só caiu quando eu saí da depressão. Foi no dia 16 de agosto. Eu falo que eu faço aniversário 2 vezes.
Gente, quem quiser me dar os parabéns, eu faço aniversário de nascimento dia 15 de abril, 63. E 16 de agosto de 2008. Exatamente, 16 de agosto. Foi quando virou a chave e foi essa catarse. Porque eu falei assim, cara, eu tô me matando. Eu tô me matando por conta de uma relação que tá falida. Esse homem não me ama. Porque se ele me amasse, ele não te privaria. Não me privaria das coisas, entendeu? Então, se eu falasse, eu tava errada. Se eu abrisse a boca, eu perdi a razão. A roupa que eu gostava nunca tava boa. Nossa, então, Jaque. era uma relação tóxica que eu vivia. E aí eu falei, gente, não é isso que eu quero pra mim. Eu deixei de ser quem eu era. Eu sou uma pessoa tão legal, eu quero o bem de todo mundo. O porquê que eu tô me privando de ser quem de fato eu sou? Né, Jaque? Você perdeu até essa... Não, eu perdi tudo. Energia, beleza. Mas nesse momento, Jaque, que você entrou em depressão, você conseguiu ser uma boa mãe pros seus filhos? Ou você acha que você também fiquei devendo, lógico que eu fiquei devendo. Gente, eu tinha amnésias. Eu esquecia, Jaque. eu saía pra buscar as crianças na escola, eu esquecia o caminho. Às vezes eu parava com o carro no meio do caminho e falei, eu não sei onde eu tô. Às vezes eu esquecia de buscar as crianças na escola, eu dava remédio 2 vezes. Sabe, deve ser por causa da alta medicação que você tava tomando. E porque eu tava num você processo... Tava ruim. Eu tava totalmente com amnésia, sabe? Eu tava desconectada do mundo. Nossa, que e das Não, foi horrível. Foram 6 anos de muita dor. De sofrimento, né? E naquela época não se falava muito de depressão, né, Jaque? Aí, sim, quando foi em 2008, eu comecei a escrever meu livro da Coroa ao Cajado. Terminei em 2014. Olha quanto tempo. Terminei de escrever em 2014. Me separei em 2009, que ainda passei 1 ano. Retomei a Jaqueline. Aí os conflitos vieram, né? Olha, seguinte, vai gostar de mim? Quem gostar de mim do jeito que eu sou. Do jeito que eu sou. Porque eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa incrível, eu sou alta Sou astral. feliz, eu me amo, né, Jaque? Exatamente, eu sou linda, eu sou empoderada, eu Isso. sempre fui assim. Então, eu vou continuar sendo assim e fui aos poucos. Eu fui Mas acima de resgatando tudo, você essa é uma Jaqueline. pessoa bondosa. Então, Você faz pro outro sem querer o retorno. mas E é isso eu que é acho lindo em essência. você. Eu é acho que lindo. isso daí é a essência do ser humano. A sua sabe? essência, ela é essa. E é poucos seres humanos que tem isso. Aí quando... Minha mãe é assim. Não, é verdade. Quem te conhece de verdade sabe. Eu sou, cara, suspeita em falar. Eu nunca vi uma pessoa realmente... Eu falo até, converso muito com meu marido. Você e minha mãe, vocês nasceram realmente, gente, pra fazer a diferença pras outras pessoas. Parabéns, gente. Ai, obrigada, De obrigada, verdade. Lia. Nós pode, Jaqueline. Nós pode. Já que você te perguntar qual a mulher mais linda, você. Sou eu mesmo. Qual a mais inteligente? Sou eu também. Você. Eu me acho E você isso. sabe de uma coisa? Eu palestro, né? E a minha Aham. palestra se chama Ser ou Não Ser Feliz, a Escolha é Sua. E que realmente... Que é excelente Desliga essa o celular, palavra. minha Mãe, é amiga, você, tá mãe. tremendo aí, ó. Tá tremendo, Isso. desligue. Nós pode. Então, Nós nós pode pode continuar falando e nós pode desligar o telefone. Aí, é porque assim, tudo que me distrai, eu perco o foco, entendeu? Aham. Bom... Por um acaso, você tem TDAH? Lógico, né? Lógico. Dislexia também. Gente, os eu vou dois estão falar. ali, ó. Depois desse TDAH, acho que todos nós temos um pouquinho. Todos mas nós. se a gente for parar pra olhar... Mas eu tenho uma justificativa pra isso, tá? Qual Que a é? gente- É porque existem os seres da nova era. Os seres da nova era, eles não são focados na matéria. Eles não são focados na realização. Eles são focados na criação. Tudo que é relacionado à criação, você tem memória. Mas o que é relacionado à execução, alguma coisa que você não tem habilidade, você desfoca. Então, Verdade. você não tá preocupada com o seu horário ali. Você tem que anotar e colocar o celular pra despertar. Eu porque acho que o senão você vai relógio esquecer. para pra mim, eu acho. Tem hora. Pode acontecer, vai. Eu não sei se vai você é que- assim, mas eu sou assim. Eu acho que o relógio para pra mim. Mas eu vim melhorando Então, depois que eu fui mãe. Então, É. a gente tem que melhorar Você essa sabe, né? responsabilidade. Sei. Até o WhatsApp você já abre. Até o WhatsApp. Então, quando a gente para pra pensar em quem nós somos, então, os seres da nova era são assim. Gente, se vocês não sabem o que é, eu não vou gastar tempo aqui, tá? Vocês procuram ali no Google que vocês vão encontrar. Seres da nova era. E a Jaque fala disso sempre, gente, também. Não, Procure eu acho que Jaque nosso falando pod dos... aqui tinha que ter umas 3 horas. 3 né, pra gente horas, conversar, porque tem assunto, muito viu? Mas já que Muito. eu tô surpresa com você. Ai, fala, Lia, por Porque quê? você esconde um leão que tem dentro de você que eu vim Não escondo descobrir. nada, cara. Cara, nesse podcast... Puta, é outra Jaqueline, essa coisa linda, gostosa, se abrindo, se doando. Porque muitas vezes o nosso dia a dia a gente não tem tempo, né? De bater um papo, conhecer a pessoa. As pessoas a fundo, falam isso pra né? mim, falam assim, nossa, eu te conhecia, assim, socialmente, mas quando paro pra conversar com você, parece que é outra pessoa. Exato. Mas essa sou eu.
Entendeu? Essa Mas é é porque você. as pessoas não têm, às vezes, a oportunidade de conversar um pouco mais. Mas quando as pessoas começam a conversar um pouco mais comigo, elas até se surpreendem e falam isso que você está falando pra mim agora. Amei de ter esse bate-papo aqui com você e tantas mulheres querendo também, né? Até quando foi anunciado o podcast, né, Camila? Poxa, vou assistir, quero ver a Jaqueline Meirelles. Legal. Surpresa, muito bom. Tenho certeza que vai empoderar mais mulheres ainda. Você está falando uma palavra que eu costumo falar muito. O que é empoderar outras mulheres? Eu costumo falar que empoderar não é dar poder a essas mulheres. Não. É trazer para elas, oferecer armas para que elas se defendam das adversidades da vida. Então, quais armas são essas? Autoestima. Amor próprio, que elas perdem através de relacionamentos tóxicos. Você já não precisa nem ser um relacionamento amoroso. Pode ser com o pai, com a mãe, com o chefe, com filhos. Com filhos. Então, verdade. só que tudo isso está relacionado. Aí lá vou eu na espiritualidade de novo. Gente, eu não consigo sair da espiritualidade, porque eu sou 50% matéria e 50% espírito. Então, eu me aprofundei muito na questão da espiritualidade em si, porque quando a gente fala de espiritualidade, você está abraçando todas as religiões, você está falando de Deus, Sim, sua Deus, conexão com o Deus Criador. é um só, né? E o porquê disso tudo aqui embaixo. Então, quando a gente fala sobre isso, tem gente que não acredita em vidas passadas, mas quando a gente fala de resgates kármicos, de relacionamentos tóxicos, você está falando de relacionamentos com pessoas que viveram com você em outras vidas passadas, eu não sei se vocês acreditam nisso ou não, mas que tiveram algum problema e que precisa resolver nessa vida. E se não resolver nessa vida, vai resolver na outra. Só que as pessoas ficam paradas nessas relações achando que aquilo dali, elas têm que passar por aquilo. Não, não tem. Aquilo, se essa relação... Vai mudar e ninguém muda ninguém, viu, Ninguém. Jaque? A pessoa é o que ela é. E você tem que se mudar. Exatamente. Aí, quando você percebe o que está acontecendo com você, você fala, isso não é pra mim, isso não é meu, eu não sou obrigada a eu não mereço. E eu não mereço, eu sou muito legal. Foi o que aconteceu comigo no dia 16 de agosto, uma catarse. Eu falei, eu não mereço o que eu tô vivendo. Ou ele vai continuar casado comigo, porque eu sou uma pessoa legal do mesmo jeito que ele me conheceu, e tem os meus valores, e tem os meus princípios, ou então esse casamento não vai dar certo. Tentei mais um ano, não deu certo, acabei me separando. O que foi muito bom pra mim, porque eu comecei a me reconstruir. Entendeu? Eu costumo falar que eu sou uma fênix, tanto que minha logomarca é uma borboleta, porque é o símbolo, né, da reconstrução. Sim. Então, eu sempre falo isso porque, mulheres, vocês que estão passando por dificuldades, por relacionamentos tóxicos, doenças emocionais, nunca se esqueçam, é aquilo que eu sempre falo, a felicidade é uma escolha sua, e ela vem das suas escolhas. Então, ser ou não ser feliz, a escolha sua, de fato é a escolha sua. Porque qual a escolha que eu fiz no passado? Eu escolhi abrir mão da minha identidade para me moldar a uma situação que eu acreditava que era certa. Porque eu sou livre demais, porque eu sou autêntica demais. Não, num casamento eu tenho que aprender a me moldar àquela situação, porque é uma situação nova. Não! Mas eu acabei com a minha vida. Eu acabei com a minha vida. Fundo do poço, né, mas Jaque? é que os dois têm que ser um equilíbrio. Aí que o relacionamento dá certo. Agora, só quando um cede e o outro não, continua a vida normal, o que acontece quando acontece isso? Se um só cede, o outro monta. Na minha palestra eu falo isso. Quais são os dois maiores vilões da depressão? O medo e a insegurança, né? Ai, gente, fugiu a palavra. A dependência? Por quê? Quando você abre mão de ser quem você é, cara, você começa a ter medo. Você começa a ter medo daquela relação. Você acaba se deixando de ser subjugada. Por quê? Porque você tem medo de ser quem de fato você é, com medo daquela outra pessoa abrir mão de outra pessoa. Então, mas é isso, não pode ser só um já cedendo. Lógico que não. Tem que ser o equilíbrio, conversa, diálogo, amizade, é o fogo, é tudo. Pra mim, casamento, você ser feliz e não viver em algo tóxico, não só no casamento, eu também acho que com relação com os irmãos, relação com pai, com mãe, com amigos, é você falar, olha, isso é legal, isso não é. É o poder do não positivo, que eu costumo falar também. Isso. O não positivo é quando você fala não pro outro, quando é não pra você. É isso. Você só pode falar sim pro outro se é sim pra você. Se é sim pra você, não pra agradar. Você não pode, quando for não pra você não pode falar sim pro outro, que quem vai pagar essa conta é você. É lógico. Verdade. Entendeu? É uma coisa que eu sempre falo pras pessoas. Eu faço muito atendimento espiritual. Então, quando eu converso com as pessoas, e aí tem acessos a vidas passadas, enfim, eu tenho uma capacidade que dentro do espiritismo se chama mediunidade. E eu falo que é expansão de consciência. Então, quando eu faço um atendimento com uma pessoa, porque isso é um dom que eu carrego desde a minha infância, quando ela tinha 4 aninhos, pra você ter uma ideia, eu me via com uma faixa no peito, com uma coroa na cabeça e flashes, assim, de máquina fotográfica. Eu tinha 4 anos. Você já sabia? Sim.
Mas eu não sabia que eu Como? via o meu futuro até isso acontecer. Então eu já tinha o dom de ver o futuro, como eu também tenho o dom de ver as minhas vidas passadas. Então eu entendo se aquela relação ela é tóxica. Por quê? Porque aquela pessoa já foi tóxica comigo no passado e veio pra me libertar. Se ela não consegue me libertar, eu tenho que sair sozinha, eu tenho que sair pela tangente, porque senão eu não vou ficar dando oportunidade pra essa pessoa se recompor comigo, né? Se senão quem paga é você, né? Senão quem vai pagar sou eu, através das minhas doenças emocionais, que foi o que aconteceu comigo. Então e isso suas pra escolhas mim, também, né? Você tem, nós então, somos eu posso livres de escolher ficar exatamente. ou não ficar nessa relação. A gente tem o livre-arbítrio. Isso E aí, pra tudo, não, mas né? eu fico porque tenho, estou bem estabelecida financeiramente, porque meu marido é rico, porque minha esposa é rica. Porque é conveniente? Mas, vai vender a felicidade? Não. A que preço? A que preço? Entendeu? Isso, a que viu, Jaque? preço? Mas você sabe O preço que de eu até falo. remédio? Eu gasto R$600 em remédio. Aí, Mas a felicidade que procuramos somos nós. então, são as nossas escolhas. É nossas Por isso que a escolhas. felicidade. Ser ou Eu não costumo ser. falar, a felicidade, ela tá pautada em 3 pilares, assim, né? O equilíbrio emocional, energético e espiritual. No meu caso, é a mentoria dos 4 E's, né? Porque se você tem esse equilíbrio emocional, energético e espiritual, você tem tudo. Mas se falta um, seu banquinho vai cair. É verdade. Se faltar 2, nem se fala, né? Já foi Aí pro chão. despenca. Exatamente. Então você tem que ter esse equilíbrio para você conseguir, de fato, a verdadeira felicidade. Mas parabéns por você ter lutado e ter conseguido ter passado toda essa barreira de uma Sozinha. depressão. E Parabéns. ela luta Sozinha. todas as Parabéns. vezes, viu? Parabéns. A Jaque, ela realmente, falando de espiritualidade, ela obedece bastante. Ah, sim, eu escuto, porque É. eles querem, eu não posso errar. Por que eu comecei com ESG no futebol? Que foi aí o começo da nossa conversa. Vamos lá, o SG no futebol, Agora vamos. vamos falar dessa parte. O que acontece nesse meio do caminho? Eu comecei um relacionamento com o Júlio Casares em 2017. E ele sempre foi do São Paulo, mas nunca não era presidente na época, né? Trabalhava E na Record na ele época, trabalhava né? na Record. Ele trabalhou comigo no SBT também, quando eu estive no SBT durante um tempo. Ele tava Desde lá, também. lá, o Júlio já queria Já te Não, nem paquerava? queria, menina. Você não sabe. Ah. Ele assistiu o concurso, meu concurso de Miss com o pai dele. E o pai dele falou assim, quem vai ganhar é Miss Distrito Federal? Ele falou, que Distrito Federal? Quem vai ganhar é São Paulo? Ele falou, quem vai ganhar é Distrito Federal. Saiba entender e reconhecer qual é a mulher mais bonita, quem merece o título e tal, não sei o quê. Os dois assistindo, os dois discutindo. E ele falou, não, quem vai ganhar é São Paulo. Quem ganhou? Federal. E hoje, com quem? Esposa dele. Distrito Federal. Distrito Então, pronto, Federal. morde a língua todo dia. Essa foi boa. Aí, o que aconteceu? Quando ele foi candidato à presidência do São Paulo e acabou ganhando, né, foi eleito, ele me colocou, ele me empossou como presidente do DASP, que é o Departamento Assistencial do São Paulo Futebol Clube. Primeira dama. E aí, o DASP, ele é responsável por todas as ações sociais dentro do clube para os colaboradores. E a gente tem lá mais de 1.100 colaboradores, contando inclusive com os atletas profissionais. E isso daí, eu peguei o departamento voltando da pandemia. Nossa. E voltando da pandemia, o que você pensa? Um monte de gente desempregada. Não que o São Paulo tenha demitido, não demitiu nenhum colaborador, pelo menos que eu saiba. Mas dentro da casa desses colaboradores, tinham sim pessoas que tinham perdido seus empregos. Filhos, ou esposas, ou maridos, enfim. Eu falei, gente, eu tenho que E os criar clubes fechados, oportunidades. né, Hã? Jaque? E os clubes fechados, né? Pois é, Sem mas nada, o São né? Paulo conseguiu manter Que bom, o compromisso dele Com os de integridade funcionários. com os colaboradores. Aí eu falei, gente, eu tô pegando um departamento que tá voltando de uma pandemia. Essas pessoas estão relativamente desestruturadas, né? Não sabem como é que estão voltando, né? Porque foi muito difícil, né? Financeiramente, Sim, sim. emocional, E com tudo. Isso. né? E com muita dificuldade. Aí eu falei, bom, eu preciso criar situações. Só que eu tenho uma ONG, né? A Felicidade. E aí eu peguei esses projetos da minha ONG, que eu não consegui implantar porque entrou a pandemia, e comecei a exercer esses projetos dentro do São Paulo, dentro do DASP. Comecei a implantar esses projetos lá, o que trouxe um resultado muito positivo. Então, comecei a cuidar muito do social do São Paulo, do social, né? O assistencial, porque tem um clube social também que não é da minha gestão. Eu comecei a cuidar muito desses colaboradores e outros clubes de futebol começaram a se inspirar nessas minhas ações, porque aí começaram a falar em programas esportivos, porque as palestras do São Paulo para os jogadores, para os colaboradores, porque as ações sociais que estão rolando no São Paulo, estou com um projeto de sustentabilidade lá dentro também, dentro do DASP. Então, começaram... Acabou refletindo, né?
Isso refletiu no nosso entorno. E aí eu falei assim, gente, isso está impactando socialmente os outros clubes de futebol. Então, o que eu vou fazer? Eu quero montar um projeto para atender... Porque eu sou muito inclusiva, sabe, Lia? Eu não separo ninguém, muito pelo contrário. Que bom. Eu procuro Parabéns. ser sempre inclusiva, Humano, aproveitar sempre em primeiro lugar, né? todos os valores de todas as pessoas. De repente, você tem um valor que é especial em você, que me interessa, você tem outro que me interessa. Então, agregar, né? Agregar para fazer, criar o melhor, né? Então, eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou montar um projeto para que eu possa trabalhar com todos os clubes de futebol. E aí foi quando eu criei a Arena ESG. E aí eu fui falar pro Júlio, falei, Júlio, eu tô com um projeto assim, assim, assado, que eu quero trabalhar com todos os clubes de futebol. Ele falou, mas não dá, né? Você tá no São Paulo. Aí eu falei, olha, é o seguinte, eu vou ser bem sincera, eu não tenho interesse nenhum em gerar um conflito de interesse interno aqui. O São Paulo tem o departamento ESG, eu não tô oferecendo nada pro São Paulo, e não tô pegando nada do São Paulo para criar o meu projeto. Eu tenho capacidade, discernimento, criatividade para criar novas situações, inclusive trouxe muitas para o São Paulo, né, que ajudou até o São Paulo se tornar signatário do Pacto Global. Então, quando eu converso com ele, francamente, sobre isso, ele falou, não, é válido. Mas vamos ver então como é que vai ficar isso. E aí eu montei esse projeto Arena ESG para oferecer o ESG, que as 3 letrinhas estão em inglês, mas que é ambiental, social e governança, que são as práticas do Pacto Global, que foram instituídas pela ONU para atender a Agenda 2030, que a gente está falando aí de sustentabilidade do planeta. Uhum. Então, isso em todos os segmentos. Então, nas empresas, aí chegaram para mim, Jaque, o projeto é incrível, mas vamos trabalhar isso nas empresas. Eu falei, não quero empresas. Por que eu quero trabalhar com um clube de futebol? Porque eu quero fazer a diferença. Aí está falando para milhões de pessoas. Isso mesmo. Só o São Paulo tem 22 milhões de torcedores, tem o Flamengo com mais 40. Então, você São Paulo agora deve ter uns 35 milhões. Que foi campeão. Gostou do título, Jaque? Gostou do título? Não. Foi lindo demais aquilo lá, né? Faltava esse título Só lá. faltava esse para nossa coleção. Soberania tricolor. E aí foi quando eu criei esse projeto e aí fizemos o primeiro fórum Arena ESG para falar sobre essa motivação de trabalhar o ESG no futebol. E aí os clubes adoraram e agora a gente está fazendo realmente um projeto que eu estou levando muita coisa, né? Dentro desse projeto nosso tem muita coisa para a gente oferecer para os clubes de futebol. Então está sendo assim bastante impactante socialmente. Na vida de cada um, né? Você está levando para... Ou seja, nível Brasil, né, Jaque? Você está ajudando nossos pequenininhos a ter algo, água, um ar, algo no futuro. Porque a sustentabilidade ela tem que ser implementada. E deixando esse grande legado aí, né, Camila, que é de suma importância. Uma coisa né? que é muito legal, porque quando eu estava nas vésperas de acontecer o fórum, né, que era para apresentar a Arena... quem não conhece, gente, pode procurar lá no Google Arena ESG, que vocês vão encontrar. É lindo o projeto. Mas eu falei, eu preciso falar sobre ESG no futebol e em diversos segmentos da sociedade. Por quê? Mas aí eu quero falar para o público comum, sabe? Eu não quero falar para o corporativo, porque o corporativo, muita gente está se especializando nisso para trazer essa temática para dentro da empresa. É a valorização da mulher no mercado, em cargos de liderança, é a oportunidade gerada para pessoas PCD, sabe? E isso existe uma cobrança quando a gente fala desse novo comportamento, desse novo modelo que já deveria ser velho, né? Porque isso daí tem que ser um comportamento do ser humano que deveria ter sido a vida inteira. Mas por isso que eu falo que eu sou muito da inclusão, porque eu batalho muito pelos direitos, sabe? As pessoas têm que ter os mesmos direitos umas das outras. A mulher ela não pode ocupar o mesmo cargo de liderança de um homem e ganhar menos do que ele. Por quê? Só porque é mulher? Sabe? Então, com relação ao racismo, uma coisa que eu sempre falo, gente, pelo amor de Deus, racismo por quê? Porque o nosso coração bate igual. A cor do nosso sangue é a mesma. Mudou a cor da pele, mudou o tipo do cabelo, não vai mudar quem é a pessoa na essência. Entendeu? A pessoa tem pessoas que de pele clara que são mau caráter. Você não pode falar, ou que são até mesmo bandidos, né? Ou que sejam de colarinho branco e tal. Sim. Você não pode classificar a pessoa pela cor da pele. Não. Isso tem que acabar. E isso no esporte também tem que acabar. Tem que acabar. Não dá. É inaceitável. Então, tem inaceitável a gente ver no mundo de hoje, no século XXI que a gente está vivendo, ainda ter pessoas que xinguem um atleta Vinícius, por ser por negro exemplo, né? Que passou toda de macaco, de alguma coisa. Isso é um absurdo. Isso não pode.
toda pode, aquela não dá mais. situação lá fora, né? O Vini Júnior, O Vini Júnior, que foi, o Brasil todo assistiu, É. lamentou, e ele foi ali, empoderadamente, e tá dando a volta por cima, porque não podemos aceitar. E Jaque, só pra gente ir pro finalzinho, que eu acho que nós estamos estourando aí nosso tempo. Gente, eu falo pra caramba. Já estourou, né? Ainda. Ai, meu Só um Deus. pouquinho. Me deixa nervoso agora. Aproveitando, porque como você tá com o Júlio, e a gente sabe que tá vindo a reeleição agora pra presidência. E agora no mandato do Júlio, ele vai poder... Lá vem ela com a política. Lá vem ela com a política. Mas a política tá no nosso dia a dia, Tá no Jaque. nosso. Ai, É. meu Deus. Eu sou do social. Não tem problema, mas a política não me ajuda. Como é que você, como primeira-dama, como presidente do DASP, você vai se articular politicamente, se é que você vai, para a reeleição do Júlio Casares? Olha, eu não preciso nem me envolver com isso, porque a capacidade dele já dita por si só. Eu acho entendeu? que ela tá escorregando. Não, Mas porque ele é o seu dedinho capaz, ele acredito. sabe. Eu quero saber você. Não, eu apoio, lógico que eu apoio. Eu tenho que apoiar, que né? Eu tô lindo. fazendo todas as minhas ações lá dentro, para, inclusive, dentro da parte social, assistencial, justamente para valorizar, porque ele também cuida disso. Inclusive, depois, se você não assistiu, eu te convido para assistir vocês também, que gostam de futebol. Eu assisti no podcast do Júlio. que com se você. chama Planeta ESG. Eu assisti. Eu fiz uma matéria com Os ele, só para olhinhos falar da sobre- Jaque ficava brilhando quando Não, o Júlio dele não, falava. né? E o dele, então, Não, mais dele não, ainda. né? O meu Jaque, não, ele que te ele liga tava toda apresentando. hora, já. Para com isso, Camila. Vamos voltar, vamos voltar. E eu vi todas as entrevistas dele, e diga-se de passagem, né? Excelente trabalho que o Júlio fez São Paulo Fez e Futebol faz, Clube. né? E fez a diferença, né? Ele tá Nós fazendo já a diferença. Vai ser um grande a presidente. Mas não É, pode exatamente. não. História. Como que Não. Jaqueline Meirelles vai Eu tô querendo participar ajudar a da Jaque. reeleição do Júlio Casares? Não, eu já tô Já participando, está. indiretamente. Olha eu lá, já tô Júlio, participando. usa esse corte aí pra sua reeleição. Não, eu já tô participando, eu apoio, lógico, eu confio, eu acredito, eu sei da capacidade dele, eu sei tudo que ele tá fazendo dentro do São Paulo, ele realmente tá fazendo a diferença. Esse podcast que eu fiz com ele, essa matéria que eu fiz com ele, foi só para falar sobre ESG dentro do São Paulo, então ele fala sobre todas as ações, né, sobre esse desvio do córrego que passa embaixo do Morumbi, que tá afetando, inclusive, a comunidade local que a gente tem lá, Local. entendeu? Inunda tudo. Isso tudo são ações importantes que estão sendo feitas na gestão dele e que vão impactar o São Paulo, assim, pra vida, né? Pra Que vida. você tem uma sementinha. Ah, você eu planta apoio, lá todo dia, né? Eu Jaque? apoio. Tem que apoiar e tem que ajudar, de alguma forma tem que ajudar. Eu sigo com os meus projetos, porque o legal é assim, o DASP, ele é só subordinado à presidência. Então, se ele apoia, se ele me dá carta branca, se ele valida, eu coloquei o São Paulo como o primeiro clube de futebol a ser signatário do Instituto Avon, para falar sobre violência contra meninas e mulheres. Então, assim, tudo que eu posso fazer dentro do meu departamento para incluir o São Paulo e para empoderar o São Paulo dentro da parte assistencial, né, e social, do ESG, eu faço. Então, de certa forma, também, isso também é uma colaboração. Impacta também, sim. Inclusive, eu acho que para finalizar realmente, até esse mês aqui, você está fazendo ação juntamente com o meu Salão Estúdio Uber, com a nossa associação, a FUM, junto com o São Paulo Futebol Clube, estamos aonde? No Outubro Rosa. Vamos cortar o cabelo, gente? E essa Barbie aqui, gente, em 2019, ela já doou o cabelo, porque a Jaque, ela é totalmente desapegada. Você realmente, você quer ajudar a empoderar Eu deixo o cabelo crescer para cortar. Eu deixo o cabelo crescer para E cortar. doar. Verdadeiramente. E ela doa para realmente para quem precisa, para quem realmente não teria condição de ter um cabelo. E a gente sabe que o cabelo é o rosto, é a moldura do rosto. E isso eleva demais a autoestima de uma mulher. E assim, você pela segunda vez junto comigo, em 2019, e agora, este mês aqui, nós iremos fazer novamente. Você vai cortar o seu cabelo. Acredito que é 25... Olha isso, gente. 25 centímetros. É aqui. Não vou contar Tá detalhes lindo, tá da ação, lindo. como vai ser. Se não vocês pode. quiserem Surpresa. saber, Surpresa. vocês Surpresa. acompanhem as nossas redes sociais do Nós Sim. Pode, da Jaqueline Meirelles, da FUM, da Lia, da Camila, que vocês vão ver, né, Jaque? E assim, parabéns, obrigada pela confiança que você tem realmente no nosso trabalho, na minha pessoa, na pessoa da minha mãe.
E a recíproca é verdadeira. Amo vocês, amo eu vocês. também Se amo. precisar e nós pudermos somar. Isso é uma somatória, né, Jaque? é. Você vê, gente, como é importante, né? São Paulo já vindo para o ABC com essas grandes ações sociais, onde a gente sabe que fará diferença na vida das pessoas, né? E a FUN também que veio para ficar. Ou seja, nós pode. Nós somos a voz da mulher. E Jaque, vai lá, obrigada. no teu quiz. Agora eu vou com um Ai, quiz meu aqui com a Jaque. Gente, ela não sabe, vai ser desprevenida, tá? Jaque, fala pra nós aqui qual livro que te inspirou profundamente e que você recomenda aí pras mulheres. Gente, eu vou contar pra vocês uma passagem que isso eu acho que ninguém sabe. Mas quando eu era Miss, eu soltei uma vez numa entrevista a seguinte frase: você é responsável por tudo aquilo que você cativa. E se a gente for olhar profundamente, você é responsável por tudo aquilo que você cativa. E essa frase, para mim, é uma frase muito forte. Mas onde é que ela está? No livro O Pequeno Príncipe. E aí, um grande jornal lá de Brasília e uma grande revista também nacional vieram tirar sarro, falando que o meu livro preferido era O Pequeno Príncipe. Só que não é o livro preferido do Pequeno Príncipe como se fosse um livro infantil de cabeceira. Tem uma profundidade muito grande lá dentro o conteúdo do livro, mas só quem tem olhos para ler e coração para sentir, que vai saber fazer essa leitura e entender. Então, não é que é o meu livro de cabeceira, mas eu acho que é uma das leituras que eu acho que todo mundo precisa, porque quando você vai olhar uma frase como essa, cada um é responsável por tudo aquilo que cativa, eu sou responsável pelo que eu cativo para mim. O que eu trago para minha vida? São coisas boas, são escolhas legais? É aquilo tudo que eu falo. São legais, então vamos fazer bem. Não são legais, não vamos fazer bem, então não quero. Ou então, eu quero por uma questão de conveniência. Paga o preço, né? Você vai pagar um preço. Exatamente. Então, é assim, eu gosto todo tipo de leitura, principalmente livros espiritualistas, tá? Não espíritas, porque a gente tá falando de religião e eu, hoje em dia, eu saí, porque eu acho que a religião ela é importante para te ensinar a ter fé. Falar, mas você não tem religião nenhuma, você é ateia? Eu falei, não sou. Eu acredito no Criador e eu sei que o que nos move é uma força muito maior. Mas a religião, eu acho que ela é importante para fazer a gente aprender a ter fé. Como eu já aprendi a ter fé, eu não preciso me pautar em nenhum tipo de religião, de crença religiosa. Eu me conecto direto com o Criador. Jesus, quando estava lá no Monte das Oliveiras, o que ele fazia? As religiões todas usam isso como exemplo. Mas as pessoas tinham que seguir. Ele ficava lá, ele se conectava direto com o Pai. Ele não precisava da religião judaica. Ele chegava na sinagoga, ele desconstruía tudo. E aquilo dali era a verdade dele. Por quê? Porque ele se comunicava direto com o Pai e ele passava o recado para as pessoas. Vocês não precisam matar um bicho para se livrar dos seus pecados. Vocês não precisam pecar. É verdade. Você entende? Vocês não precisam pecar, que aí vocês vão proteger os bichos. Então, é bem por aí, sabe? Então, é o que eu falo. Religião, hoje, eu tenho a minha fé inabalável e é a minha comunicação com o Criador. Sim, me comunico, falam para mim o que eu devo fazer, no momento que eu devo fazer, como é que eu devo agir em determinadas situações. E é tudo muito intuído e muito direcionado. E aquele sentido não falha, né, Jaque? Não falha. Mas não é falha, isso. porque vem daqui, sabe? Do coração. Então, quando você sente com o coração, é sinal verde. Se você escuta com a razão, aí dá amarelo, dá vermelho, aí você se ferra depois. Então, é bem por aí, entendeu? Então, não é o livro, é o conteúdo que me inspira. O conteúdo que me inspira é sempre um conteúdo lúdico, um conteúdo espiritual, um conteúdo de uma energia maior. Excelente, excelente. Agora, Jaque, compartilhe uma música que sempre te motiva e que você acha que pode inspirar quem tá aí nos ouvindo e nos assistindo. Eu não tenho uma música, eu tenho os momentos, tá? Então, tem hora que eu gosto de um tipo de música, tem hora que eu gosto de outro tipo de música. Qual é o seu momento hoje? Música... Não, peraí. Música, o que é a música? A música abre portais. Então, se a gente vai falar de energia, sim, a música abre portais energéticos. Então, se você, de repente, você está carente de um tipo de energia, você vai perceber que se você escutar uma música clássica, aquilo dali vai te confortar. Tem dias que você tá com um outro tipo de energia que você vai querer escutar um rock. Tem dia que você tá com outro tipo de energia, você vai querer escutar um Coldplay. Eu adoro, porque abre portais pra caramba. Pagode eu já não curto, não, mas se for o caso, a gente até escuta um samba e curte, entendeu? Por quê? Porque são momentos, sabe? Uma música com um atabaque, uma música africana. Então, são momentos. Então, a música, ela é muito importante na vida da gente, porque ela abre portais energéticos. Mas isso... como nós nos sentimos e estamos. A cor é a mesma coisa.
A cor é a mesma coisa. Você já reparou que tem dia que você levanta e fala assim, nossa, eu queria usar vermelho hoje. Cara, mas eu não tenho nada vermelho no meu armário. Porque você tá precisando do vermelho. Você pode até colocar azul, mas você coloca um acessório vermelho porque você tá precisando daquela energia do vermelho. E a música é a mesma coisa. Tem dia que você não quer silêncio, você não quer música nenhuma. Não quer barulho. Por quê? Porque você quer se conectar com você mesma. Então, a música, ela tem muito disso, sabe? Eu gosto de todo tipo de música. Mas e hoje, o seu momento de vida? Qual que é a música que tá sendo... Vai do momento que eu tô, cara. Vai do agora, momento que eu tô. esse momento agora com nós. Eu acho que eu... Não sei, eu acho que eu escutaria... eu não sei, eu não tô inspirada em nada no momento. Gente, ela eu acho que não. Escutaria nossa voz mesmo agora. Eu só fazer uma música, pronto. Bom. Jaque, como você se mantém inspirada e criativa em seu trabalho diário? Meditação. Meditação? Meditação é a fonte de tudo. Você medita todo dia? Meu trabalho é pura meditação. Eu tô confeccionando velas agora, né? Porque eu adoro criação. Então, gente, vocês não sabem, mas se você de repente sente paixão por um jogo de xadrez, ou um jogo de gamão, ou uma dama, ou um vôlei, ou caminhar na praia, ou caminhar no mato, ou nadar, sabe, um banho de cachoeira, ou andar de bicicleta, isso as pessoas não entendem. Às vezes, meditação não é você ficar sentado ali retinho. Pra mim Tem gente isso. que não dá conta. Não, amor. Você pode fazer uma coisa que te dá extremo prazer. Dá você prazer. se É o que conecta. te dá prazer, então. Você se liberta do seu ecossistema e você se liberta do ecossistema e você se conecta com a sua Com fonte. você mesmo. E o meu trabalho me inspira, tanto os meus acessórios. Agora eu tô com uma linha de acessórios toda sustentável, que eu tô usando retalhos de madeira para criar colares. Esse peças daí, lindas. inclusive, é um acessório que você faz. É né? meu, isso daqui Olha, é meu gente. também. Ai, maravilhoso, gente maravilhoso. empoderada. Ó, toda no turquesa. No turquesa e no rosa. A Barbie, né? Linda. Não, você é linda, Jaque. Então, por dentro e por fora. A meditação é que te conecta, entendeu? Gente, e outra coisa que eu vou falar pra vocês. A Jaque, ela é uma pessoa que ela tá com isso. Se alguém falar algo, ela tira dela e dá. E quando ela sabendo sente. disso, viu, É algo Jaque? incrível. Que assim, é raro a gente ver isso nas pessoas. E eu já vi várias vezes. Eu presencio muito. Parabéns. Obrigada. Jaque, se você pudesse entrevistar qualquer artista ou criador, quem escolheria e por quê? Eu não escolheria nem artista nem criadora. Eu escolheria uma pessoa que tenha um propósito que venha de encontro Ao com seu. os meus princípios. Entendeu? É isso que me interessa. Por exemplo, no meu podcast, eu só entrevisto pessoas... você precisa me entrevistar. Eu falei, escuta, deixa eu entender um pouco sua história. Tá dentro dos meus princípios, do meu propósito, Do meu trabalho, aquilo que eu venho de encontro, daquilo né, que eu acredito que seja real pra mim. Se tiver, então a gente conversa. Se não tiver, não. Então, eu não tenho uma fonte inspiradora. Eu não tenho, realmente. Minha fonte inspiradora é o mestre. Deus. Entendi. Sabe? Sair disso... Talvez você entrevistaria ele, se pudesse. Aí entrevistaria Jesus. Aí eu falo, mestre, vem cá, me conta aqui. Vem cá, me conta Se bem tudo que e eu não faço me entrevista esconda com ele nada, direto, né? tá? Eu faço entrevista com ele direto, ele vive me dando umas dicas, poderosas, inclusive... E é verdade, porque não falha, viu, Jaque? Não fale. É uma coisa muito intuitiva, né? Inclusive, fiz várias psicografias do mestre, que estão no meu canal no YouTube. Tá lá no meu canal no YouTube, Jaqueline Meirelles, não no podcast. Tá no meu Jaqueline Meirelles. Tem lá A Voz de Jesus. São 40 psicografias que eu fiz, que são curtinhas, são incríveis. Então, é tudo com conexão mesmo. Ele me acordava de madrugada para me passar e eu ia escrevendo. Então, tem muita coisa lá poderosa, ele dá muita mensagem. Inclusive, eu tive, na descrição, eu fiz uma descrição, uma tradução, porque às vezes a frase ela é muito abstrata. E aí eu preciso traduzir para as pessoas entenderem, entendeu? De uma forma mais simples. Mas é assim, um conteúdo riquíssimo, incrível. Olha, bacana. Poderoso. Com certeza. A Voz de Jesus. E pra finalizar, Jaque, se você pudesse resumir em uma frase a principal lição que aprendeu ao longo de sua jornada multifacetada, qual seria? Seja você mesmo. Parabéns. Para. Gente, este foi o nosso Posso passar meu Instagram? Pode. Jaqueline Meirelles, no Instagram. Tem um C antes do quê, gente? Meirelles com 2 L's. Qualquer coisa, entra lá no canal, no Instagram da Camila, porque ela também me segue, aí vocês vão me achar. E tem o do podcast, aí tem o meu que é Ressignificando a Vida, que eu falo sobre espiritualidade também, que é uma coisa que eu sou muito conectada. E eu acho o seguinte, sabe? Todo o meu desprendimento, meu desapego, ele vem muito pelo entendimento que uma das falas de Jesus, nos ensinamentos dele, é o seguinte, que ele fala, né? Só alcança o reino dos céus
quem passar pela porta estreita. Com certeza. E só passa pela porta estreita quem realmente desapega de dores, não tô falando de mala não, tá? Tô falando de sentimentos. Pode entrar. Dores, de sofrimentos, de angústias, essas coisas todas que nos prendem aqui embaixo, são pesos muito grandes que a gente tem, as amarras muito grandes que a gente tem aqui, né? Então, só alcança o reino dos céus quem passar pela porta Mas já que estreita. é só trabalhar a cabeça e não aceitar nada disso, né? Aí é que tá, mas as pessoas são muito apegadas, Lia. não pode. A matéria, o sistema, sabe? Gente, desapega. Eu acho que esse é o essa é a conselho, palavra, eu né? acho que essa é a palavra para esse, Desapega. resumindo o nosso bate-papo. Muito obrigada. Eu que Jaque, agradeço. você é uma pessoa que inspira a minha pessoa e eu tenho certeza que agora vai ter mais um monte de pessoas que realmente serão inspiradas por você, como já tem Obrigada, inúmeras tá. outras que são. E essa é a Jaqueline Meirelles, empresária, mãe, designer de joias, presidente do DASP, Miss Brasil, Tudo isso é maravilhosa. detalhe, né? O foco realmente, o que mais é importante é que eu sou eu e eu trilho o meu caminho conforme a minha verdade. Uau, É isso aí. Parabéns. Obrigada, Jaque, Jaque. foi Obrigada. maravilhoso esse bate-papo, olha. Se estendeu-se os minutos, as horas e nem O percebemos. pessoal tá quase matando a Foi gente, mas foi bom maravilhoso. demais. Não dava pra encerrar Parabéns, antes. parabéns e obrigada por Obrigada, você eu estar aqui agradeço, conosco. obrigada. E nós pode, a Nós voz pode. da mulher. É isso aí. Obrigada. Obrigada a você. Que bate-papo gostoso, passa muito rápido.